Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2, isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. A gente já estudou como resolver problemas de otimização envolvendo restrições, e agora nessa aula a gente vai ver como varia a função objetivo no ótimo quando a gente muda só um pouquinho esse problema de otimização. Afinal das contas, a gente vai estudar o teorema do envelope, também chamado de teorema da envoltória. Então vamos começar aqui com um exemplo para entender do que a gente está falando. Vamos considerar o problema de maximizar x vezes y, sujeito a essas três restrições daqui. Esse é um problema de maximização, tem três restrições com desigualdades, então a gente teria que verificar quais delas são ativas e quais delas são inativas. Vamos fazer uma análise rápida já para descartar alguns casos. Será que essa restrição aqui pode ser ativa? Ou seja, será que no ótimo o x pode ser igual a zero? Se o x for igual a zero, o valor da função objetivo vai ser igual a zero. E certamente no ótimo não vai ter valor da função objetivo igual a zero, porque a gente consegue um resultado acima de zero se o x tiver um valor estritamente positivo e o y tiver um valor estritamente positivo também. Então no ótimo, a função objetivo não vai ser igual a zero. Isso significa que essa restrição x maior ou igual a zero, ela vai ser inativa. Vai ser x maior do que zero que a gente vai utilizar. E a mesma coisa aqui para essa restrição. O y não vai ser igual a zero no ótimo. Caso contrário, a função objetivo seria igual a zero. E isso não vai estar acontecendo no ótimo, então o y vai ser estritamente positivo. E por fim, a gente poderia analisar essa desigualdade aqui. Será que ela poderia ser inativa no ótimo? Se fosse inativo, isso aqui seria menor do que 8. Mas se fosse menor do que 8, significa que a gente pode aumentar um pouquinho o x, um pouquinho o y, e isso faria com que a função objetiva aumentasse. Então, no ótimo, essa desigualdade não vai ser válida de forma estrita, mas sim com igualdade. Então, daí para resolver esse problema de maximização, a gente até pode fazer por substituição, isolar aqui o y como função do x, substituir aqui em cima e fazer a condição de primeira ordem. Ou então dá para utilizar o lagrangiano considerando somente essa restrição daqui. A gente até já resolveu esse problema aqui em aulas passadas. A gente vai encontrar o x igual a 2, vai encontrar o y igual a 4. A gente consegue daí calcular qual que é o valor máximo dessa função objetivo seguindo essas restrições. Ou seja, a gente já sabe responder essa pergunta daqui. Encontrando x igual a 2 e y igual a 4, a gente vai encontrar o máximo da função objetivo, que vai ser 8. Mas não é bem isso que eu quero mostrar nessa aula. Isso a gente já fez em aulas passadas. O que eu quero fazer nessa aula é, vamos mudar um pouquinho esse problema aqui de maximização. Como será que o resultado da função objetivo máximo varia? Como que a gente pode mudar um pouquinho esse problema de maximização aqui? Talvez a gente pudesse mudar um pouquinho esse zero. A gente falasse que o x tem que ser maior ou igual a 0,1, por exemplo. A gente pode mudar um pouquinho esse coeficiente aqui, ao invés de 2, poderia ser 1,99. A gente poderia colocar um expoente aqui no y muito próximo de 1, mas não igual a 1 como está aqui. Então tem diversas formas de mudar um pouquinho só esse problema de maximização. Nesse exemplo, vamos ver como varia a função objetivo ao aumentarmos o valor 8 da primeira restrição. Ou seja, esse 8 aqui a gente vai mudar um pouquinho e daí ver quanto que vai aumentar ou diminuir a função objetivo. Como a gente vai mexer um pouquinho nesse 8, eu vou chamar ele de um m, um certo parâmetro aqui desse problema de maximização. E daí eu mexer um pouquinho nesse problema de maximização, o que a gente está considerando é mexer um pouquinho nesse m. Ele vai sair de m igual a 8 para m igual a algo próximo de 8. Então vamos ver o que acontece com a função objetivo nesse caso. Vamos atrás de resolver esse problema de maximização, mas colocando aqui no lugar do 8 um certo parâmetro m. Então como que a gente resolve? Vamos montar o lagrangiano, vai ser x vezes y menos lambda vezes a única restrição ativa, ou seja, essa restrição daqui. Então vamos colocar o lambda multiplicado por 2x mais y menos m. Como que a gente resolve isso? Vamos fazer as condições de primeira ordem do lagrangiano. Derivando com relação a x, a gente vai ter aqui a derivada de xy com relação a x vai dar y menos. Agora, derivando isso aqui com relação a x, o x aparece aqui, a derivada dá 2, multiplicado por lambda, vai ficar então menos 2 lambda, e a gente tem que fazer isso aqui ser igual a zero. Agora vamos derivar com relação a y. X vezes y, derivando com relação a y, sobra o x. Daí vamos colocar um menos. Derivando isso aqui com relação a y vai dar 1. Tem o lambda aqui multiplicando por fora, então vai ficar menos lambda igual a zero.
E daí, derivando com relação ao lambda, sempre vai dar a nossa restrição aqui, né? Derivou com relação a lambda, vai ter que isso aqui é igual a zero. Então já vamos colocar aqui embaixo, 2x mais y igual a m. Note que a gente está resolvendo exatamente da mesma forma que a gente sempre resolveu. A única coisa é que a gente está trocando esse 8 por um valor m que a gente ainda não definiu. Então agora dessas três equações a gente tira os três valores, x, y e lambda. O y vai ser igual a 2 lambda, daqui a gente tira aqui o x e c lambda. E daí substituindo aqui, ó, a gente vai ficar com 2 lambda mais 2 lambda, 4 lambda igual a m. Ou seja, a gente vai encontrar o lambda igual a m sobre 4. E daí com o lambda a gente consegue encontrar o x e o y. O y vai ser m sobre 2. E daí o x vai ser m sobre 4. Isso quer dizer que o x ótimo e o y ótimo são definidos dependendo do m que a gente colocar aqui. E daí a gente consegue encontrar o máximo dessa função objetivo a depender desse m. Ou seja, não estamos mais vendo exatamente esse problema com 8, mas sim alterando um pouco esse problema, trocando esse 8 por um valor m qualquer. Então vamos lá, vamos calcular o valor da função objetivo no ótimo. Isso vai depender do m, a gente vai pegar o ponto ótimo, x estrela e y estrela, e colocar dentro da função objetivo. Note que esse x estrela e y estrela são funções do m. Ponto ótimo vai depender do valor m que a gente colocar aqui. Aqui no caso a gente tem que o x ótimo é m sobre 4, o y ótimo é m sobre 2. Então para calcular o valor da função objetivo no ótimo, basta substituir esses valores na função objetivo, que é x vezes y. Então a gente vai fazer m sobre 4 vezes m sobre 2, o resultado vai ser m quadrado sobre 8. Essa função v tem um nome, a gente vai mostrar direitinho no próximo slide, ela é a função valor. O que é a função valor? É o valor da função objetivo no ótimo do problema. A princípio, a função objetivo x vezes y pode ter diversos valores possíveis. Para qualquer valor de x, qualquer valor de y, ela assume um certo valor. Mas já a função valor é quando a gente coloca um ponto específico dentro da função objetivo, que é exatamente o ótimo do problema. Como esse problema depende do que a gente colocar aqui no lugar do m, a função valor é uma função do m. O caso em que m igual a 8 é somente um caso particular. A gente poderia calcular, por exemplo, substituindo o m por 8, daí vai ficar 8 ao quadrado 64, dividido por 8 vai dar 8. O que esse 8 significa? É o valor da função objetivo no ótimo desse problema quando m igual a 8. Algo que a gente já tinha falado, né? Quando a gente considera o 8 aqui nesse problema de otimização, o x ótimo vai ser 2, o y ótimo vai ser 4, e daí o valor da função objetivo no ótimo vai ser 2 vezes 4, que vai dar 8. O legal de calcular a função valor a depender desse m é porque daí então a gente consegue calcular como ela varia ao mexer nesse m. A gente pode calcular a sua taxa de variação ao mexer no m, ou seja, a derivada com relação ao m. Vamos derivar o m quadrado, vai dar 2m, cancela o 2 com o 8 embaixo, vai ficar m sobre 4. E em específico, a gente pode ver como que é a taxa de variação quando m igual a 8. A gente vai ter 8 sobre 4, o resultado vai dar 2. Então, com isso, a gente responde como que é a taxa de variação da função objetivo no ótimo quando a gente aumenta um pouquinho o 8. Essa taxa de variação deu 2, o que significa que para cada pouquinho que a gente aumenta 8, a função objetivo aumenta 2 vezes esse pouquinho. Por exemplo, aqui se a gente trocar o 8 por 8,1, o m mudou em 0,1, a função objetivo vai aumentar aproximadamente 0,2. Lembrando que é um aproximadamente porque a gente está falando de derivada. A derivada é uma taxa de variação exatamente no ponto, mas quando a gente faz o m de 8 para 8,1, a gente está falando de um certo intervalo de pontos. E ao longo desse intervalo de pontos, a taxa de variação muda um pouquinho. Note que para responder essa pergunta, foi importante ter calculado aqui a solução desse problema trocando 8 por m. Porque daí sim a gente encontrou o valor máximo da função objetivo no ótimo, a depender do m, e como a gente conseguiu encontrar a depender do m, a gente conseguiu derivar. Se a gente tivesse resolvido direto com 8, a gente não teria essa fórmula aqui, e daí não daria para derivar somente com essa informação aqui com relação a m. A gente precisaria da função no ótimo a depender do parâmetro que a gente está mexendo. Então foi importante ter encontrado a função valor para depois ter derivado. Mas tem um outro caminho que eu quero mostrar para vocês que teria funcionado também. E daí, para mostrar isso, eu quero comparar o resultado obtido com a derivada parcial do lagrangiano. Olha que o lagrangiano está aqui,
Vamos derivar o lagrangiano parcialmente com relação ao parâmetro que a gente está mexendo. Veja o que afeta esse lagrangiano. O lagrangiano acaba sendo uma função que depende de x, y, lambda e m. Então vamos pegar esse lagrangiano e derivar parcialmente com relação ao parâmetro que a gente está mexendo. O resultado disso aqui, ó, como o m está aqui, derivada vai ser menos 1, tem um menos lambda na frente, então a derivada parcial do lagrangiano com relação a m vai ser o lambda. E o que eu quero mostrar para vocês é que o lambda a gente encontrou aqui, ó, como sendo o m sobre 4. O m sobre 4 que é exatamente a derivada da função valor em um ponto m qualquer. Essa igualdade aqui, ó, entre a derivada parcial do lagrangiano e a derivada da função valor com relação a m, essa igualdade não foi à toa. É essa igualdade que é dada pelo teorema do envelope. E como um caso particular, a gente poderia aplicar no ponto em que m é igual a 8, e a gente teria encontrado o lambda igual a 2, basta substituir o m aqui, e daí a gente teria encontrado aqui para esse ponto específico. Com isso eu não estou explicando para vocês o porquê que funciona o teorema do envelope, eu só estou observando para vocês o que ele diz. Ele vai falar que, para ver como a função objetivo varia no ótimo, basta tirar a derivada parcial do lagrangiano com relação ao parâmetro que você está mudando. Não precisa fazer esse caminho que a gente fez aqui, ó. A gente resolveu esse problema de maximização trocando o 8 pelo parâmetro m, encontrou a solução a depender do m, encontrou a função valor e depois derivou ela. Como que a gente poderia ter resolvido para encontrar esse valor 2 aqui, que é a taxa de variação ao aumentarmos o valor 8 da primeira restrição? Utilizando o teorema do envelope, a gente realmente teria calculado a solução desse problema com o 8 aqui mesmo, nem precisaria trocar aqui pelo m. Então a gente substituiria isso aqui por 8, a gente ia acabar encontrando x igual a 2 e o y igual a 4. O lambda a gente encontraria igual a 2 também. E sem precisar calcular a função valor, a gente falaria assim: a derivada parcial do lagrangiano com relação a esse parâmetro aqui vai ser o lambda deu 2, então a taxa de variação da função objetivo no ótimo, mudando um pouquinho o 8, vai ser igual a 2. Então a gente chegaria nessa conclusão já a partir daqui, ó, não precisando fazer esse caminho. Então agora eu vou só apresentar realmente o resultado de uma forma mais genérica. Vamos considerar esse problema aqui de maximização. É um problema de maximizar a função objetivo f com uma restrição. Veja que o problema de maximização, a variável é o x vezes y, mas a gente pode mudar um pouquinho esse problema de maximização afetando ou a função objetivo ou a função de restrição. Esse azinho é o parâmetro que faz mexer no problema de maximização. Ele não é uma variável dentro do problema de maximização. Não, ele está mudando o problema de maximização. Para cada azinho, temos um problema de maximização diferente. Ele faz o papel aqui do m do slide anterior. E só uma definição, o que seria a função valor? É o valor da função objetivo avaliado no ponto ótimo do problema. Esse problema de maximização depende de um certo valor a. Isso quer dizer que provavelmente o x ótimo e o y ótimo vão ser funções do valor de a que a gente estiver colocando ali. E daí a função valor vai depender do a, é o valor da função objetivo nesses pontos ótimos que dependem do parâmetro a também. No slide anterior, a gente não considerou que o parâmetro poderia afetar a função objetivo. A gente fez o parâmetro m afetar somente a restrição. Mas, a princípio, também poderia ser o caso do parâmetro estar afetando sim a função objetivo. E é por isso que eu estou colocando aqui e aqui também. E daí o que nos diz o teorema do envelope ou da envoltória? Ele diz que se a gente estiver interessado na variação da função valor ao mexer nesse parâmetro do problema de maximização, basta olhar a derivada parcial do lagrangiano com relação a esse parâmetro. Ou seja, a gente não precisa resolver o problema de maximização a depender do a, encontrar a função valor e derivar totalmente com relação a a. A gente pode montar o lagrangiano aqui do problema de maximização e tirar uma derivada parcial com relação ao parâmetro. E só listando algumas observações aqui, também funciona se tiver mais restrições, tá? Então aqui eu estou considerando somente uma restrição, g igual a zero. Poderia ter uma outra restrição, h igual a zero e assim por diante. Aqui a gente também está considerando duas variáveis. Poderiam ter 3 variáveis, 4 variáveis, qualquer número de variáveis. Inclusive funciona se não tiver restrição também. Ou seja, se a gente estiver indo atrás de um máximo ou de um mínimo sem restrição nenhuma. Só que se não tiver restrição, o nosso lagrangiano vai ser a própria função objetivo. A gente não vai estar subtraindo lambda vezes a restrição, não vai ter restrição nenhuma.
Então, o lagrangiano seria a própria função objetivo. E daí poderia simplificar aqui o teorema do envelope falando que a derivada da função objetivo no ótimo vai ser a derivada parcial da função objetivo com relação a A. Então, esse é um formato que você pode encontrar, tá? Para um caso mais específico que esse, sem restrição, você pode encontrar aqui a derivada da função objetivo no ótimo. Isso aqui é a derivada parcial da função objetivo com relação a A. E além disso, também poderia ser o caso de ter mais parâmetros. Aqui eu considerei um problema de maximização que ele pode mudar a depender de um parâmetro só, mas pode ser o caso também de a gente querer mudar mais de um parâmetro. Poderia ser o caso de um outro valor, um valor b, também está afetando a função objetivo e possivelmente está afetando também a função da restrição. E daí a função valor seria uma função a depender de duas variáveis, a e b. E daí só adaptando o teorema do envelope, se a função valor for uma função de duas variáveis, significa que essa derivada seria uma derivada parcial e não uma derivada total. Então a gente escreveria del v, del a, ao invés de dv, dA. Um outro caso mais restrito do que esse, mas que também é comum aparecer, além desse aqui, um caso sem restrição, é o caso em que o parâmetro está afetando somente a função da restrição e de uma forma ainda separada. O que eu estou querendo dizer com isso? É tipo o caso que a gente analisou no exemplo anterior. É ter a função de x e y e o parâmetro está separado aqui. A princípio funciona se o parâmetro estiver misturado aqui dentro dessa função, de uma forma bem mais complicada com o x e o y. Mas assim como a gente viu no slide anterior, pode ser o caso também do parâmetro estar separado. É um caso que aparece bastante, então você pode ver aí de uma forma específica. E daí, se aplicar isso aqui, vai aparecer já de uma forma mais simples. Porque considerando que o parâmetro afeta somente na restrição e somente dessa forma, a gente montaria o lagrangiano como a função f menos lambda, a função g menos m, e daí tirar essa derivada parcial do lagrangiano com relação a m, vai sobrar somente o lambda. Então, para esse caso específico, você veria o formato do teorema do envelope falando que a derivada da função objetivo no ótimo seria igual ao multiplicador de Lagrange lambda. Você veria assim, assim como a gente viu no slide anterior. Mas na prática, o lambda nada mais é do que a derivada do lagrangiano com relação ao parâmetro que a gente está mudando. Nesse slide eu vou mostrar para vocês o porquê que o teorema do envelope vale. No nosso slide inicial com o exemplo, eu só mostrei que estava funcionando isso, mas eu não consegui mostrar o porquê que isso estava funcionando. Para alguns casos particulares, por exemplo, sem a restrição, ou naquele formato que o parâmetro afeta somente a restrição e de uma forma separada, até dá para passar uma boa intuição do porquê que o resultado é válido. Mas nesse formato geral, em que o parâmetro que afeta o problema pode estar afetando função objetivo e também pode estar afetando restrição e de uma forma não separada aqui, daí é um pouquinho mais difícil de passar o porquê que funciona esse resultado. A demonstração, por outro lado, não é muito difícil, então por isso eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Então vamos considerar aqui esse problema de maximização com restrição. A gente tem a definição da função valor e temos aqui o que seria o lagrangiano montado para esse problema. Acaba sendo um lagrangiano que depende do parâmetro A. O que a gente quer mostrar é essa igualdade aqui. Vamos primeiro buscar algumas características do lagrangiano. O que deve acontecer no ótimo? No ótimo a gente sabe que é válido as condições de primeira ordem do lagrangiano. Ou seja, a derivada do lagrangiano com relação a x, e isso no ponto ótimo, tem que ser igual a zero. A derivada do lagrangiano com relação a x vai ser a derivada do f com relação a x, menos lambda, derivada do g com relação a x. Isso tem que ser igual a zero. Então, significa que a gente pode escrever aqui que a derivada de f com relação a x, no ótimo, tem que ser igual a lambda derivada do g com relação a x no ótimo. E vamos fazer a mesma coisa com relação a y. A derivada do lagrangiano com relação a y tem que ser zero no ótimo. E isso vai implicar que a derivada parcial de f no ótimo com relação a y tem que ser igual a lambda derivada parcial do g com relação a y no ótimo. Além disso, derivando o lagrangiano com relação a lambda, a gente vai voltar a ter a restrição aqui. Então a gente sabe que no ótimo a função g tem que ser zero, e daí com essas três igualdades a gente resolve o problema de maximização. Agora que já temos as características do lagrangiano no ótimo, vamos atrás de calcular isso que a gente quer, ver como está variando a função objetivo no ótimo, ao mexer no parâmetro. A função valor, no final das contas, é uma função composta, é a função objetivo quando a gente coloca aqui o ponto ótimo dentro dela. Só que esses pontos ótimos dependem do parâmetro, porque o ótimo do problema de maximização vai depender do problema de maximização, e esse problema de maximização está dependendo do valor A.
Então vamos atrás do cálculo dessa derivada. Como é uma função composta, vamos utilizar a regra da cadeia. Vai ser a derivada da função f com relação a x. Vamos colocar assim, ó, fx. Eu não vou substituir o ponto ótimo, tá? Só para não ficar muita anotação aqui. Mas daí isso aqui está multiplicando a derivada dessa função com relação a a, ou seja, dx estrela dA. Note que o x estrela não é um ponto, aqui é uma função que depende do valor a. E daí a gente tem que somar com derivada parcial de f no ótimo com relação a y, vezes a derivada do que está aqui no componente y com relação a a. Ou seja, vezes dy estrela dA. Com isso aqui, a gente está vendo como está variando a função objetivo ao mexer o parâmetro a através dos pontos ótimos. O x ótimo muda quando o a muda, isso faz mudar a função objetivo. O y ótimo muda quando o a muda, o que faz também mudar a função objetivo. Mas tem uma outra forma de mudar a função objetivo. É o mudar realmente como que calculo ela. Eu estou falando de, por exemplo, uma função objetivo que depende do a. Imagina uma função objetivo assim, ó, x mais y mais a. Quando o a varia, o x ótimo vai mudar, o y ótimo pode mudar e a própria função objetivo muda também. Então, por isso que a gente ainda tem que adicionar aqui uma parcela. E é por causa desse a aqui que também afeta a função objetivo. Então, a gente ainda tem que colocar aqui a derivada parcial de f com relação a a. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem o fx no ótimo, a gente tem o fy no ótimo. Vamos substituir, então, esses dois e adicionar aqui. O lambda vai dar para ficar em evidência, então vamos colocar assim, ó, lambda vezes gx no ótimo, a derivada do x estrela com relação a a, mais gy no ótimo, derivada do y estrela com relação a a. E daí vamos manter o del f del a. O que isso aqui está representando? Isso aqui está representando como varia a função g através do x ótimo e o y ótimo, ou como ela está variando quando a gente mexe no a. Imagino que tenha ficado complicado entender essa frase, vai ficar mais fácil quando eu deixar mais concreto aqui as coisas fazendo as contas. Vamos pegar aqui, ó, essa relação, ao colocar o x ótimo e o y ótimo dentro da função g, isso aqui ainda tem que ser zero, porque o x ótimo e o y ótimo tem que satisfazer a restrição do problema. Então vamos colocar aqui em termos de variação, ou seja, vamos derivar isso aqui com relação a a, não esquecendo que o x estrela e o y estrela dependem do a. Então, isso aqui vai ser o gx no ponto ótimo, daí utilizando a regra da cadeia dx estrela dA, mais gy no ponto ótimo, utilizando a regra da cadeia dy dA, mais. Daí a gente também tem que a própria função da restrição pode ser afetada aqui, sem ser pelo x estrela e pelo y estrela. Então, temos que adicionar aqui, ó, del g del a. E se a gente está derivando esse lado aqui, temos que derivar esse lado aqui também. A derivada do zero vai ser o zero. Olha só o que está aparecendo aqui. Está aparecendo exatamente o que está dentro desse parênteses. Então, falando de novo, qual que é o significado disso aqui? O significado disso aqui é variação da função g, por isso que tem derivadas aqui, mas é utilizando somente o caminho através dos pontos ótimos. Quando a gente varia o a, o x ótimo varia, o y ótimo varia, e isso afeta a função g. Mas além disso, quando o a varia, a própria função g também pode variar sem ser através dos pontos ótimos. E como no final das contas a função g tem que estar travada igual a zero, essa variação aqui, em módulo, tem que ser igual à variação que g sofre diretamente a partir do a. A única coisa que com o sinal trocado, né? Então isso aqui acaba sendo menos esse. Daí sim, compensa, variação no final das contas na função g não pode ter. Tem que estar sempre igual a zero para qualquer ponto que satisfaz a restrição, que é o caso dos pontos ótimos. Então aqui, ó, ao invés de ver a variação dentro da função restrição a partir do x ótimo e do y ótimo, a gente tem que entender que isso aqui tem que ser menos del g del a. Tem que estar compensando a variação na função restrição ao mudar diretamente por causa da mudança do parâmetro. Então isso aqui tem que ser menos del g del a. Daí veja como a gente tem a função f aqui, temos lambda, a função g aqui, as duas estão derivadas aqui parcialmente com relação a a, então isso aqui acaba sendo o lagrangiano derivado com relação a a. Então vamos finalizar, a derivada da função valor com relação a a, no final das contas isso acaba sendo exatamente igual à derivada parcial do lagrangiano com relação a a. O legal dessa demonstração é que dá para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Olha só, a função valor, como que ela pode variar? Ela pode variar simplesmente porque estamos aumentando a função objetivo quando a gente aumenta o parâmetro a.
Algo mais ou menos como está nesse exemplo daqui. Mesmo se eu não mudasse em nada o x e o y, se eu estou aumentando o a função valor vai estar aumentando também. Mas além disso, tem esse componente aqui. Ao mexer no a, o x ótimo e o y ótimo mexem. E daí isso afeta a função objetivo. O como afeta a função objetivo está dependendo do como a gente está conseguindo avançar nas restrições. Se o parâmetro está afetando a função da restrição, significa que pode estar dando uma folguinha para o x ótimo e o y ótimo estarem afetando a restrição também, mas de forma a compensar para dar zero. E daí esse lambda é meio que traduz o como o relaxamento na restrição acaba sendo traduzido em aumento na função objetivo. E daí o legal é que essas duas parcelas somadas acaba dando exatamente a derivada parcial do lagrangiano com relação ao parâmetro. Precisa saber dessa demonstração? Não, não precisa, mas eu acho que ela ajuda a entender um pouco melhor o que está acontecendo. E na verdade ela não é muito difícil, né? É só ir atrás realmente de derivar com calma. A gente tem aqui uma função composta, então utilizamos a regra da cadeia. A gente sabe as condições aqui que tem que ser válidas no ótimo, e daí a gente só meio que vai fazendo a álgebra e fazendo chegar onde a gente quer. Eu acho que vale como exercício, mas não acho que é uma demonstração hiper importante. Acho que a compreensão do que está acontecendo é mais válida. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.